Programa Espaço Alternativo tem um oferecimento de Pulse Clothing Estamparia, Silkscreen, sublimação, bordados e muito mais. Faça já seu orçamento pelo WhatsApp 19 99172 6352. Pulse Clothing Estamparia. A emoção de ser a primeira rádio. Jornal FM 107.1. De volta, Espaço Alternativo. Apresentação, Serginho Lui. Produção e edição, Leandro Quitzal. Galera, estamos de volta com o programa Espaço Alternativo aqui na Rádio Jornal FM 107.1, a casa do rock and roll em Indaiatuba região. E dessa vez a gente vai receber aqui para uma entrevista online essa grande figura, importantíssima aqui para o rock, enfim, produtor, músico, grande Edu K. Fala, meu brother, boa noite, obrigado demais por estar tendo esse papo aqui, brother. Eu acompanho, já não é de hoje, cara, e assim, queria começar falando do The Fala, que foi uma banda muito importante nos anos 90, e inclusive pra mim, assim, porque eu vi o show do Kings of Bullshit no Hollywood Rock, quando vocês abriram ali, que teve Alice in Chains, Red Hot Chili Peppers e tudo mais, mas também tem a fase antes, né, que tem um disco muito importante, que é aquele It's Fucking Boring to Death e tudo mais, né, Edu, pô, eu acho o The Fala muito legal, como que foi essa época e tudo mais, principalmente essa época aí que teve nos anos 90 esse boom, né, o The Fala era bastante citado em revistas, a crítica, assim, né, e tudo mais. Então, foi massa demais, foi uma loucura incrível, assim, essa época toda, tipo, uma época que, assim, ninguém nunca mais vai esquecer quem viveu. Então, aí a gente começou nos anos 80, e com a Biba Man e tal, que era baterista e tal, pô, muito foda essa época com a Biba aí, era a formação clássica do The Fala, né, que era eu, o Castor Daut na guitarra, a Biba Man na bateria, e o Flávio Flu do baixo, e eles fizeram parte de uma banda muito importante nos 80 aqui em Porto Alegre, que era o Urubu Rei, né, eu conheci essa banda era do Gordo Miranda, que era o cara dos ídolos, né, aquele apresentador, e ele também foi, assim, um grande cabeça, um grande ajudador cultural, né, como se falava na época, nos anos 90 ali em São Paulo e no Rio, com os selos dos Titãs, né, o Banguelas e o Banguela e o Excelente. E ele lançou um monte de bandas e tal, e é um grande produtor também. E ele era um cara importante aqui na cena, né, dos anos 80, e ele tinha essa banda do Rei, e eu conhecia essa banda no ensaio, e falei, caralho, essa banda é muito boa. Aí eram esses três aí que acabaram entrando pro The Fala depois, né. Só que assim, ó, no final dos anos 80, a gente fez um disco, a gente lançou, né, 2 discos pela RCA na época, que lançou um selo clube, né, que lançou várias coisas aqui até do rock, né, do Rio Grande do Sul e tal. E a gente lançou 2 discos maravilhosos, né, nessa época, que era uma fase mais pós-punk, assim, mas já tinha influência de MPB, hip-hop, eu ia falar sempre uma mistureba, né. Só que assim, no final dos anos 80, a gente entrou numa fase mais hard rock, assim, uma coisa meio Aerosmith, Guns, Motley, essa coisa toda. E aí a Biba, né, a baterista da banda, falou, vou sair da banda, né, não tô afim de tocar rock, vou se foder. Aí ela saiu da banda e a gente virou um power trio, né, comigo na guitarra e tal, com o Castor, que era o guitarrista, foi pra bateria, e o Flu foi pro baixo, quer dizer, continuou no baixo, na verdade. E aí a gente foi pra Cogumelo. Primeiro a gente lançou um disco de hard rock com o selo em 89, né, ao vivo, né, com o selo do Chicão da Devil, a Devil. Inclusive, Disc, até a primeira vez que eu ouvi falar do The Fala, só fazendo um adendo aí, foi com esse disco de hard rock, uma crítica na Rock Brigade. Foi a primeira vez que eu ouvi falar do The Fala, e falando mesmo que era uma banda de hard rock. O The Fala, então, ele passou por vários estilos, né, Edu? Assim, ele teve aquele começo mais pós-punk, e depois foi pro hard rock, até chegar também ali naquela fase dos anos 90, né, que teve o Kings of Bullshit, já é um disco bem com bastante sampler e tudo mais, né, cara? Eu tava chegando lá. Então, aí a gente fez esse disco de hard rock, né, no final dos anos 80, e aí a gente foi pra Cogumelo, que é aí que começa a história do Kings of Bullshit, né. E aí, tipo assim, a gente já não era mais um trio, a gente tinha o guitarrista como Marcelo Cornazet, que é um puta guitarrista do metal aqui de Porto Alegre, tocou com o Astaroth, uma banda futeira aqui e tal. E o cara, assim, é um puta shredder, toca pra caramba, faz umas bases de metal e tal.
E ele chegou bem nessa fase mais metal da banda, né? Mais assim, new metal, né? Que foi o Kings of Bullshit, né? Que foi o segundo disco da Cogumelo. E aí foi massa, porque esse é um disco, primeiro, assim, é um dos meus preferidos, né? E é um disco que foi, assim, um dos primeiros a pegar essa vertente de misturar o hip hop com o metal, né? Que no fim a galera acabou chamando de funk metal, aquela coisa que veio do Faith No More, veio um monte de bandas nessa época, né? E aí a gente tava nessa onda e a gente entrou pra Cogumelo fazendo um disco de crossover, né? Assim, metal, de hip hop também, mas... E aí a gente chegou com o Kings of Bullshit, né, que era o segundo disco com o João da Cogumelo, e falou, ó, esse disco aqui é meio hip hop, então ele falou, vocês são loucos, velho. Mas tá, vamos fazer. E a gente fez, né? E é legal porque é um disco que mistura pagode, samba, black metal, hard rock, hip hop, é uma doideira total, né? E tava bem nessa coisa do funk metal e tal, e esse é um disco que foi bem influente, assim, né, na história da banda e tal. E também foi legal porque foi uma época que, assim, o hip hop ainda não tinha estourado no Brasil todo, né? Era uma coisa muito mais de São Paulo e tal. E no Rio começou a ter uma cena muito forte. Foi da onde saiu o Planet Hemp, o Speed Freaks, o Benegão e o Funk Funkers depois também e tal. E a gente tocava bastante no Circulador nessa época. Então foi assim, um troço explosivo, assim. A primeira vez que o Planet, né, o Skank e o Marcelo, né, que o Skank era o cara que formou o Planet Hemp com o Marcelo, a primeira vez que eles cantaram no Circulador foi com a gente, eles subiram no palco, eles chegaram no meio do palco assim, pô, a gente é o Planet Hemp, dá pra gente dar uma palhinha? Eu falei, não, sobe aí, mano, puxei eles e tal, e os caras derrubaram a casa, né? Então, assim, essa foi uma época muito legal dos anos 90, e a gente, como tu falou, também tocou no Hard Rock, né? Então, pô, foi uma explosão, assim, essa época toda. Cara, aquele show do Hollywood Rock pra mim foi histórico e o show de vocês foi um dos melhores mesmo ali do dia, cara, sem dúvida. Junto, acho que com o do Red Hot, assim, foram os que eu mais gostei. Realmente, cara, eu acho, até falar pra você, eu acho que o Kings of Bullshit é um disco à frente pra caramba do tempo que foi lançado, cara. E acho que nacional um dos melhores, sem dúvida, dos anos 90. E, pô, eu vi que vocês também lançaram depois, né, agora já mais recente, em 2016, um disco na DEC, né, na DEC Disc, que é Monstro, né, o nome do disco. É isso, eu tava meio desligado e tal, depois... Agora que a gente ia fazer a entrevista, eu fui lá ver e eu vi esse disco, falei, pô, tem um disco novo e tal, que é um material bem legal também, né, eu curti pra caramba. Sim, o Monstro, pô, o Monstro é um dos meus discos preferidos da banda, tipo, na real. O que acontece, né, em 2011, a gente participou de um show muito legal aqui em Porto Alegre, de um produtor amigo nosso, o Lele e tal. Ele tava fazendo uma noite especial, que ele convidava as bandas pra tocar numa casa, assim, e tal, que era um beco, né, para fazer um disco na íntegra. O show era a discografia do Rock Gaúcho, acho, ou algo do tipo. E aí ele convidou o The Fala para participar, né, tocando o primeiro disco na íntegra. E o que acontece, assim, depois ali dessa virada dos anos 90, Hollywood Rock e tal, o Castor, que é a nossa baterista, foi morar em Maceió, né? E aí ficou difícil de fazer show e tal, pô, trazer o cara, uma grana, né? Tipo assim, quase que trazer o cara de Miami, assim. Então complicou um pouco. Mas aí a gente falou, puta, mas tá, vai cobrir os custos, vai conseguir trazer o cara e tal, tá, vai. Porque a gente sempre falava assim, pô, ia ser um dia ia ser legal a gente tocar de novo juntos, né? Com essa formação clássica. E aí rolou essa parada, a gente veio, no primeiro ensaio a gente olhou assim, falou, caralho, mano, parece que a gente tocou junto, saca, a semana passada, assim. Tinha muito essa energia, essa sinergia da banda, né, que a gente sempre teve muito, assim. E a gente falou, pô, massa, vamos fazer mais uns shows e tal. E a gente começou a tocar em festivais, pá, e a coisa foi evoluindo. E aí a gente falou assim, tá, vamos fazer um disco, então. E nisso, cara, esse disco demorou 4 anos pra ser feito, tá ligado? Porque cada um morava numa cidade, e aí um negócio de grana também, juntar grana pra conseguir fazer e tal. E aí a gente lançou esse disco, que é o Monstro com a DEC, né, como falou, em 2016, acho que foi 2016 ou 2015. E aí foi foda, porque ele é um puta disco, ele é um disco que mescla todas as fases do The Fala. Todas as fases, é verdade. Ele foi feito organicamente, assim, a gente entrou no estúdio e ficou improvisando todas as partes, depois montou as músicas, como a gente sempre fez, com os 4 da banda, né, contribuindo a full. E depois ainda eu fiz uma pós-produção na mixagem e tal, com umas coisas meio eletrônicas e tal, que também é uma característica meio da época do Kings, então ele tem várias coisas de várias fases da banda. Então foi massa esse disco. E como tu disse, é um disco que passou batido, né? De, pô, até tu que é um cara que conhece a banda e tal, sabe da história, de repente nem tinha ouvido esse disco. O que aconteceu? Esse disco saiu bem na hora do impeachment da Dilma, tá ligado?
Então, tipo assim, toda a mídia estava voltada para isso, óbvio, era um evento gigantesco, né, na história do país e tudo, e a gente acabou ficando meio para trás, assim, a gente até teve, assim, um feedback de jornalistas e tal, né, porque, pô, a gente queria dar destaque, mas não teve como, tá ligado? Era um assunto, tinha um assunto muito mais importante rolando e tal, então ele ficou meio que no vácuo, assim, mas eu acho um disco foda também, e é que nem eu te falei, ele é um disco que é uma amálgama de todas as fases da banda, assim, tal, e todos da banda amam esse disco, mas assim, pouca gente ouviu, né? Essa é a verdade. Mas tá no Spotify, tá ligado? Quem quiser ouvir é só colar lá no The Fala no Spotify que tá lá. Ó, esse disco é legal pra caramba, velho. Eu não conhecia e, pô, gostei demais, cara. Muito bom. Inclusive, vou te falar uma parada que pouca gente sabe ainda, até com uma certa exclusividade pra ti aí, que é um segredo, assim, tal, mas vamos falar, né? Já que tu curte o Kings, já que, pô, tu viu o Hollywood Rock, né? O João da Cogumelo, a gente tem falado com ele e a gente vai lançar nas plataformas, tá? O Kings e o Give a Shit, que é o disco mais crossover, que são os discos, né, que saíram na Cogumelo. Esses discos não estão nas plataformas, então, assim, ó, um pouco, acho que depois que melhorar um pouco a questão da pandemia, rolar um show melhor e tal, a gente vai lançar, porque a gente pretende até de fazer uns shows e tal, e tem um lance legal que pouca gente sabe, pouca mesmo, que na época que a gente fez esse disco, ficaram 5 músicas de fora, assim, mais hip hop e tal, que não entraram no CD e nem no vinil. E agora a gente vai relançar ele nas plataformas com essas 5 músicas. Quer dizer, então tem 5 músicas. Pô, que do caralho, que mano. ninguém nunca ouviu, velho. E é massa, porque daí é aquela coisa mais Ice-T, WA, né, que a gente já tava. Do caralho. É bem massa. Eu adoro esse também, cara. Pô, e você é até um cara que me influenciou a ver essa coisa de abrir pra vários estilos, da mistura do hip hop com o rock. Uma coisa pioneira que vocês fizeram aqui no Brasil, cara. Muito mesmo. E agora, cara, você tem uma carreira muito foda também como produtor, velho. Porra, mano. Inclusive 2 discos aí que eu gosto pra caramba que você produziu, 3 na verdade. O Cadeia Nacional do Pavilhão 9, disco, porra, do caralho. Foda. O Presets do Puss, que é um disco que também é inovador pra época, né? Os caras, pô, fizeram um disco do Detonautas que é o disco que eu mais gosto, que é o Amor, Psicodelia, Sexo e Distorção. Muito foda. E que esse disco nossa, cara, dentro da discografia até dos caras, ele é uma coisa bem, né, única, assim. Pô, cara, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Porque, assim, tem várias outras coisas que você produziu, até a Tiazinha, né? Na época que teve Sim. Isso, né? Então, pô, legal ter essa coisa de poder transitar pelos estilos e ter essa demanda de artistas querendo, né, produzir com você e tudo mais, cara. Então, esse lance de produzir é mais uma grande influência na minha vida, assim, do Gordo Miranda, né? Que ele... Tu imagina assim, ó, nos anos 80, ninguém tinha um computador, óbvio. Início, no meio dos anos 80 pra frente e tal. E quanto mais entrar no estúdio pra gravar, né? Aquela coisa, as bandas, falar em gravar era tipo conto de fada, tá ligado? Era muito difícil gravar, era caro, não tinha muito estúdio, não tinha muita tecnologia, né? E o Miranda era um cara que trabalhava direto em estúdio, porque ele produzia trilhas, ele produzia comerciais e tal, aqui em Porto Alegre. E eu era um moleque xarope, tava sempre colado nele na cola do mano e dizia, pô, deixa eu ir lá ver, deixa eu ver tu gravar, velho. Ele, tá, mano, vamos lá. Aí eu ia e ficava só de zoião nele, tá ligado? Então eu aprendi muita coisa com ele. Então assim, eu comecei a me interessar por produção, né? E o que aconteceu? Eu coproduzi algumas coisas do The Fala, o Kings, inclusive, né? Na época, ali nos anos 90, mas eu nunca tinha produzido outras bandas, nem nada, assim. Aí aconteceu uma história que é uma das mais ridículas da minha vida, que o Planet Hemp me convidou para produzir o Usuário, tá ligado? E eu me caguei, eu pensei, será? Putz, não sei se eu sei produzir assim e tal. Daí eu dei um monte de desculpa pra eles e tal. Até hoje eles tiram onda na minha cara, cagão, não veio fazer o nosso disco, E aí, tipo, perdi essa, né? Foi uma cagada, assim. Mas o que aconteceu foi que, em seguida, uma banda muito legal de Itaboraí, chamada Tubarões Voadores, que também era de crossover, e eles eram uns malucos, eles já faziam uns forró com metal, umas coisas bem antes, assim, né? E eles eram uma turma dos Speed Freaks também, um cara super importante no hip hop do Rio, também baita brother meu, amigo da galera do Planet, né? E eles são de Itaboraí e tal, e a gente andava direto com eles, né? A gente fez vários shows com eles. Quando eles foram gravar um disco, eles me chamaram e falaram, mano, vamos produzir aí. Aí eu comecei, não sei, ele falou, mano, vai cagar de novo, que a gente tá ligado que o Planet chamou pra fazer um usuário que não foi, né, cagão? E eu, mano, vamos fazer essa porra. E foi assim que eu comecei a produzir, tá ligado? E foi massa, puta disco e tal.
E foi uma grande experiência, assim, foi a primeira vez que eu sozinho produzi um disco, né? Daí não parei mais, né, mano? E aí, que a gente falou, essa fase aí, que até é legal, né? Tu manja dos rolês mesmo, porque, assim, não tem muita gente que sabe esse lance, né? Nos anos 90 eu produzi um monte de coisa de hip hop, né? Em São Paulo, como tu falou, Pavilhão, Pivete, MRN, que é uma puta banda foda também. Eu produzi o primeiro disco, provavelmente, não sei se é o primeiro, mas o primeiro disco inteiro de hip hop com banda, né? Que foi do Câmbio Negro. Na época, foi uma polêmica do caralho. Verdade, na época, eu ia citar esse também, o Câmbio Negro lá de Brasília, foda. né? A banda... O X é gênio. A banda sensacional. E aí, tipo assim, Aí eu comecei a produzir, e sempre assim com os brothers e tal, né? Conheço um monte de gente da música e tal. E como você falou, produzir acústico também foi demais. Aquele disco foi um disco, assim, bem da época que começou a misturar aquelas coisas mais eletrônica com rock e tal, e foi muito massa. E aí, tipo, esse do Detonautas foi muito legal também, porque o Chico é um cara que curte Stone Temple Pilots, tá ligado? Ele gosta de umas coisas mais pesadas também. E aí, eu já era amigo dele e tal, conhecia ele e tal, e ele me chamou e falou, cara, eu quero fazer um disco tipo de rock pesado mesmo e tal, quero que tu venha e a gente vai fazer e foda-se. Eu falei, então, se vamos fazer e foda-se, vamos aí, né? E a gente sentou o cacete, né? O disco é pesado e tal. Foi produzido na Toca do Bandido, né? Do estúdio maravilhoso, tudo em cima e tal, do Tom. E, cara, foi maravilhoso, assim, eu participei bastante, né, da confecção das músicas também, mas, assim, principalmente do som, né, eu toco algumas guitarras também no disco e tal, mas, assim, na época foi foda que saiu o disco porque os fãs deles acharam muito pesado, né, e a galera que curtia rock dizia, isso aí não é Detonautas, isso aí tu tocou tudo. Eu falei, não, foi os caras que tocaram, velho, os caras tocam pra caralho, tá ligado? É uma puta banda de rock, e de pop também, eu já gostava deles antes, né? Mas aí rolou isso, né, tipo, na época foi controverso esse disco também. Esse disco é controverso, mas... Eu produzi o Mundo Livre, S.A. também, produzi remix pro Chico Sainz, várias paradas assim, tipo, sempre tive envolvido com uma galera muito foda. Hip Monsters também, que era a banda do Johnny Monster e do Gastão, né? Gastão, verdade, Hip Monsters. Várias paradas massas. Ô, Edu, quanta coisa, não, velho? Quanta história do rock and roll, cara. Pô, e não só do rock and roll. Eu acho legal também, cara, assim, que... Por exemplo, a galera fala muito hoje do funk, né? O funk nacional aí, o funk carioca, que tem hoje não é nem carioca, que tem em São Paulo. O funk que tá hoje bem na mídia, assim, inclusive até mesmo esses que não rolam na mídia, eles têm um público já que é só deles, né? E eu acho legal isso, porque às vezes me parece que o funk que esses caras fazem hoje é uma coisa meio punk, assim, do tipo, faça você mesmo. O cara não tá preocupado em ser o melhor cantor, o cara vai lá, faz um som, né? E eu acho que tem essa similaridade, e você não acha que essa união desse público e tal conseguiu deixar esse movimento do funk até mais em voga do que o rock no Brasil, né? Que sempre ficou numa meio de... os próprios roqueiros meio se degradando, né? Aquela coisa do preconceito, do purismo e tudo mais. E eu acho, porque como eu falei pra você, eu acho esse negócio do funk que tem no Brasil, eu acho uma coisa bem genuína do Brasil, principalmente esses que são mais underground e tudo mais, com umas letras, tem muita coisa legal ali. Sim, não. Eu sempre achei isso também, cara, que o funk era o nosso punk total, tá ligado? Do it yourself, como tu disse, um bagulho, os caras pegam o computador que tem e fazem. Hoje tá um pouco mais sofisticado e tal, né? Até foi o funk de São Paulo que mudou o funk, né? Que deixou um pouco mais sofisticado e tal. O funk do Rio era bem hardcore mesmo. Mas igual, né? O funk em geral é hardcore, tipo assim, os bagulhos são tudo estourados, tipo assim, a mixagem no pau e as letras são funk pra caralho. Tipo assim, eu adoro, cara. Eu acho que muita gente sempre curti funk. Eu zoava a galera na época, dizia, funk é tipo um Chuck Berry, velho. Né? Tipo, Chan, é o Chuck Berry, tipo. E os caras falavam, vai te fuder, porque sempre tem aquela resistência, né? Porque o funk era uma coisa de gueto e tal. Quando o Defala fez em 2000, né? O disco Miami Rock 2000 com a Sony, ou só com o Pozuda e tal. Pô, na época fez um crossover, começou a tocar funk em rádio de rock. Em seguida a Sony lançou o Bonde do Tigrão também, aí bombou o funk e tal. Aí saiu do gueto total, né? Saiu não, porque nunca vai sair do gueto, né? Mas expandiu. E aí o funk de São Paulo, puta, detonou, porque daí misturou hip hop, um monte de coisa, trap também. Hoje em dia é uma amálgama, né? Só que assim, eu acho que o público de rock, assim, foi ficando um pouco mais reacionário, sacou? Tipo, o público de rock não gosta muito de funk e tal, e o público de funk também não curte muito rock porque
o rock perdeu um pouco de espaço na mídia, né? Não só na mídia, né? Assim, a galera mais nova não escuta muito mais rock. Tem bastante coisa de rock rolando, bastante coisas novas e bastante bandas antigas lançando discos muito bons. Toda semana tá saindo coisa foda. Esses dias saiu nova do 6am, saiu nova do Slash, quer dizer, saiu novas do Guns. Então, tem uma movimentação legal rolando e tem uma galera mais nova também começando a curtir. Eu acho que isso tá começando a mudar um pouco, assim. Mas aquele espaço, né, que... Assim, o rock teve duas grandes explosões, né, recentes, digamos assim, entre aspas, né, que o The Fala participou mais ou menos, que foi a explosão do rock dos anos 80, que o The Fala chegou depois um pouquinho, né, que foi depois do Hollywood Rock, depois do Rock in Rio, e a explosão do rock de 93, que foi depois do Hollywood Rock, que aí o The Fala acabou, tipo assim, a gente não pegou a explosão dos anos 80, que a gente veio um pouco depois, e a banda acabou depois do Hollywood Rock, onde explodiu daí, começou a explodir Raimundos e todas essas bandas, quer dizer, a gente não chegou a pegar. Mas foi assim, foram os grandes picos recentes, né, contemporâneos do rock. Depois disso deu uma baixada, e aí a gente teve, assim, aquela parte, assim, do emo, depois dos coloridos e tal, que também pegou legal, mas aí, tá, depois não teve mais, né. Aí entrou o funk com tudo, e outra coisa, hoje entrou o piseiro, entrou o sertanejo, entrou o funk brega, um monte de coisa, tá ligado? E a galera ouve mais isso. E assim, se for ver, são músicas mais rápidas. Tipo assim, é uma música que dura 1 minuto e meio, 1 minuto e 40. É uma coisa mais voltada para as redes sociais, né, da galera mais nova, que é tipo o TikTok. Isso e é também verdade, as playlists do Spotify. Então, assim, é isso, né? Hoje, por exemplo, eu tô com a Maxilar, né, que é o selo do Gabriel o Tomás do Autoramos e tal, que é muito massa. E a gente lança um single novo cada 21 dias até chegar num álbum no ano que vem, que vai se chamar Vacinado no Mundo. E eu faço de tudo, cara. Meu primeiro single foi um punk rock total, Ramones. Aí o segundo foi um funk 150 BPM. O terceiro é um acid rock meio trap. Aí o próximo é uma balada meio pop. Aí depois já é uma música, um feat que eu vou fazer com Kingsley Simons, que é uma coisa meio anos 80, mas com meio axé. É só doideira, tá ligado? Mas eu tô trabalhando essa coisa do rock, mas também essa coisa, né, do funk moderno, dessas músicas mais contemporâneas e tal. Porra, Edu, legal demais. Cara, esse disco seu, a gente, inclusive, já tocou algumas músicas aqui. É educar, velho. É aquilo que você falou, vai pra lá, vai porque é educar. Pô, cara, e eu queria que você agora, pra gente finalizar, já que nosso tempo é um pouco curto, né, cara? Eu queria que você indicasse uma música aí do trampo novo pra gente rolar agora na sequência da entrevista aí. Depois que terminar a entrevista aí, a gente rolar pra galera ouvir, educar. Tá. Então é o seguinte, ó, se pudesse ser o Troglô, que é o meu primeiro single, né, que é essa Com música certeza. mais punk rock e tal, acho que ia ser legal. Porque a não ser que tu queira tocar o funk, né, que daí é a aceleradão que chama. Porque Aceleradão. a terceira música, que é o terceiro single, né, eu já combinei com a Claudinha, ela vai lançar logo em seguida aqui no programa. Exatamente, né? a Claudinha vai ter mais educar no mixtape lá a seguir. Hoje, cara, é semana educar, velho. Brother, olha, eu vou falar uma coisa pra você, cara. Eu, além de tudo, de ser seu fã, tudo muito legal, assim, a sua humildade de estar falando com a gente. Pô, me senti muito à vontade de estar conversando com você, cara. E eu vou te falar, Legal, cara, mano. você pra mim é um cara que, pô, eu admiro muito sua obra, brother. Muito, velho. E Pô, vai pra de mim é encontro massa também, com muita cara. coisa E é legal que tu conhece, né, as paradas todas, assim, tipo, Isso. não é qualquer um, né, cara, que manja os anos 80, principalmente os anos 90, e também curti bastante o papo, e, cara, tamo junto, o que quiserem, podem chamar aí, é nóis. Claro. E pra galera que tá ouvindo também, pô, tamo junto aí, galera, também. Agora, daqui a pouco, já tô com a Claudinha também, que é minha amiga também, pô, agora tu também virou meu amigo, tamo junto, mano. E aí, assim, ó, Pô, demais, brother. galera, vamos se cuidar, mas daqui a pouco já vai começar a rolar show e tal, tudo, né? Quando acabar essa porcaria dessa pandemia, mas vamos aí, tamo junto. Vai voltar e com eu tudo. também, daqui a pouco, já pego a estrada. Ô, Edu, você saiba que aqui, cara, a casa tá aberta pra você, cara. Tudo que você for lançar som, for qualquer coisa, velho, é só você falar, tamo aqui, velho. Brother, obrigado de coração, irmão. Sua presença engrandece aqui nosso programa de verdade, não é puxação de saco, não. É que realmente é importante, principalmente pra mim que pegou, cara. Que nem eu falei, o Kings of Bullshit, viu o show lá. Aquele show no Hollywood Rock foi demais, meu irmão. Foi foda pra caralho, puta atitude. Foda. Brother, obrigado, viu? A gente vai se falando, brigadão, Edu. Valeu. Eu que agradeço, mano. E tamo junto aí, qualquer coisa, só chamar. Obrigado, irmãozão.
Programa Espaço Alternativo tem um oferecimento de Puts Clothing Estamparia, Silkscreen, sublimação, bordados e muito mais. Faça já seu orçamento pelo WhatsApp 19 99172 6352. Puts Clothing Estamparia. Espaço Alternativo. Apresentação Serginho Lui. Produção e edição Leandro Quitzal.